Então, pessoal, vamos voltar aqui, tá? Vamos fazer a segunda parte 2, tá certo? Porque eu acabei fracionando aqui, né, em virtude do tamanho do arquivo que estava ficando. Então, para encaminhar para vocês aí, para facilitar, né? Então, a gente vai dividir isso aqui, tentar dividir em duas partes para melhorar, para chegar mais rápido para vocês. Então, vamos lá, gente. No HC, no habeas corpus, a gente estava no vídeo anterior falando, a gente passou da origem, passamos da parte conceitual, né? E estávamos aí na parte da figura do impetrante, que eu falei quem poderia ingressar. Sempre lembrando que, né, não se inclui entre as atividades privativas do advogado a impetração de habeas corpus. Tá? E assim, se não se inclui entre as atividades privativas do advogado, vocês devem tirar uma ilação importante. O processo tradicional, ele exige, né, que seja um ato privativo do advogado porque ele tem uma forma, tá certo? Ou seja, toda petição, ela tem uma formalidade, ela tem um esqueleto, né, ela tem que ter uma narrativa de fatos, ela tem que ter uma fundamentação jurídica, ela tem que ter um pedido juridicamente possível, né? Então, se o habeas corpus não é um ato privativo de advogado, qual é a consequência direta disso? É que a petição de habeas corpus, ela não vai ter uma formalidade. Quem vai impetrar o habeas corpus não precisa se preocupar com toda aquela sistematização. Ah, vou escrever os fatos, vou escrever o do direito, vou colocar aqui o pedido, né? Você não precisa ter esse cuidado, tá? Porque não há uma formalidade. O que você pode ainda falar é num formalismo muito moderado, se é que se pode falar em formalismo, tá certo? Porque como não é uma atividade privativa, não tem como uma pessoa que vai impetrar, se o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, não se pode exigir que um leigo, tá, ele tenha conhecimento da formalidade jurídica. Essa é uma questão até um tanto óbvia, né? Então, assim, o que se espera, que se exija, que se tenha na petição do habeas corpus, basicamente é o seguinte, é você narrar ali onde é que houve o ato ilegal que repercute na liberdade do indivíduo, na liberdade ambulatorial, onde é que está esse ato ilegal, quem praticou, tá certo? E o seu endereço, o endereço do impetrante. Por que o endereço do impetrante? É para ter a comunicação dos atos processuais, tá? Então, a exigência é essa, tá certo? Você não pode exigir maiores formalidades. Tanto é assim que se criou inúmeros mecanismos para facilitar a impetração de habeas corpus. Exemplo desses mecanismos aí que a gente vai ter você pode fazer a impetração do habeas corpus por telefone, pode fazer por e-mail, tá? Pode fazer na sistemática processual tradicional, hoje através do processo eletrônico, você pode encaminhar a petição do habeas corpus diretamente, tá? Para que a parte, para o órgão judiciário, já que você vai elaborar. Pessoal, é tão sério isso que habeas corpus ele pode ser impetrado até em papel higiênico. Tá? Porque se o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive em favor de si próprio, tá? Não é incomum que presos, tá? Impetrem o seu habeas corpus. E aí faz isso aí. Já teve casos, já foi inclusive casos noticiados. Se você der um Google, você vai encontrar matérias jornalísticas sobre isso, de impetração de habeas corpus, tá certo? Em papel higiênico. Então, se pode no papel higiênico, imagina todas as outras formas que se falar da impetração, não é nada de extraordinário, né? Então, tem que ficar esperto em relação a isso aí. Tá. Diante dessa parte dos mecanismos, né? Do habeas corpus, tá. Já superamos isso aí. Então, vamos aqui na sequência, tá? E em relação ao paciente, essa em relação ao paciente entram algumas questões muito interessantes.
Pessoal, quando você olha a redação da Constituição, novamente, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer constrição na sua liberdade de locomoção. Então, assim, me desculpe, mas alguém é pessoa, tá? É pessoa natural, ok? Por que eu estou fazendo essa ressalva, que parece óbvia? Porque não tem sido incomum nos últimos anos a tentativa de impetração de habeas corpus em favor de animais. Esse é um tema muito controverso, tá certo? E um tema que majoritariamente não se admite, tá? A impetração de habeas corpus em favor de animais. Teve um caso muito famoso, eu acho até que se você garimpar na internet você encontra a petição. Uma petição até bem articulada, bem fundamentada a petição, falando. Foi um caso de uma impetração de habeas corpus que aconteceu lá em Salvador, que era um habeas corpus impetrado em favor da chimpanzé suíça. Esse é o nome dela. Chimpanzé que já até morreu, já há muitos anos, o caso já tem muitos anos. E esse é um tema muito controverso porque quando a Constituição diz que quando alguém sofrer, alguém é pessoa, tá? Mas agora, durante essa pandemia, teve um caso em São Paulo que foi concedido um habeas corpus de ofício, porque isso também é um detalhe, o habeas corpus ele pode ser concedido de ofício pelo julgador, pelo magistrado, ainda que não tenha sido provocada a jurisdição. Se ele, magistrado, ele tem conhecimento da constrição da liberdade, tá? Ele poderá conceder de ofício a ordem para que cesse imediatamente a constrição. E esse caso, que foi agora na pandemia, tem 2 meses, eu acho que não tem mais que isso, 2 meses, foi em relação a um cavalo lá no interior de São Paulo. E esse cavalo, ele foi diagnosticado com uma série de doenças, ao que parece. Eu posso estar enganado, eu li rapidamente o caso, não sei nem como é que eu lembrei dele agora, mas eu li rapidamente o caso, e esse cavalo ele estava para ser sacrificado. E aí foi o proprietário, um cavalo de raça, né? O proprietário fez exames até em laboratório alemão e que descartava a motivação do sacrifício dele. E aí, ao tomar conhecimento, tá certo? Isso aí o magistrado vai e concede uma ordem de ofício, tá bom? Então, assim, tem casos práticos, como esse que que eu acabei de, inclusive, citar, mas é um tema polêmico, tá? E majoritariamente não vai haver esse cabimento. Tá? Você pode até mencionar se isso for uma pergunta numa prova subjetiva, que você pode dizer, olha, habeas corpus é impetrado em favor de pessoa. Excepcionalmente, o judiciário, em circunstâncias muito peculiares, tem concedido esse tipo de ordem de habeas corpus. Eu citei aí para vocês 2 casos, né? Até antes do caso do cavalo, tinha sido mais comum a impetração de habeas corpus em favor dos símios, dos macacos. Até porque era alegado, inclusive, na petição, que os macacos, na fundamentação tinha isso, que eles têm 98% DNA humano, etc e tal, esse tipo de fundamentação, assim, trazendo mais até para questões biológicas, né, questões evolucionistas, mas tradicionalmente essa não é a orientação, tá, dos tribunais. Mas, excepcionalmente, acabei de citar, poderá se antever casos, situações como essa, tá? Bom, quando você olha também a redação da Constituição, vamos observar isso. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer. Então, vamos para uma parte doutrinária. O habeas corpus ele pode ser impetrado preventivamente. Quando você impetra preventivamente é quando se está na iminência de ser decretada, exemplo, uma prisão preventiva, está na iminência. Então você impetra um habeas corpus para se conceder um contramandado, né? Ou um salvo-conduto, como se diz, para evitar aquela constrição da liberdade, tá certo? Então, essa é uma hipótese. Ou então, quando alguém vai fazer é determinada a apresentação à autoridade judiciária, à autoridade policial, o sujeito vai, impetra o habeas corpus, designando dia, data que vai se apresentar, mas apenas para não ser preso. O sujeito vai se apresentar, mas ele não quer
sofrer ali a medida, né, mais restritiva, que é a prisão, medida esta última. Pois bem, então tem essa característica que o sujeito está na iminência, que seria o HC preventivo, tá? E tem o HC chamado de repressivo, ou liberatório, ou profilático. A doutrina menciona esses habeas corpus aí, essas modalidades, tá certo? Preventivo, primeira parte, né, quando se está na iminência de sofrer, ou se já ocorreu a ordem de prisão, se já está efetivamente preso, ergastulado, aí o HC ele é repressivo, tá? Ou liberatório ou profilático, que nesse caso aí você visa, né, a expedição de um alvará de soltura para que o indivíduo responda ao processo em liberdade, tá certo? Então tem essas hipóteses. Agora você tem que saber quando é que cabe habeas corpus. Regra, quando há um ato praticado por agente estatal. Habeas corpus, em regra, é praticado por ato de agente estatal. Por isso que a redação da Constituição fala quando alguém estiver na iminência de sofrer, tá? Sofrer ou estiver na iminência de sofrer, tá? Uma constrição na sua liberdade de locomoção por quando a coação é ilegal, né? E essa coação ela é ilegal por quê? Porque ela foi praticada com abuso de poder ou ela foi praticada por ilegalidade. Percebam, tá? A prática do abuso de poder, ela é uma prática que só pode ser feita por agente de Estado, tá certo? Por um agente estatal. Pessoal, vamos para outra polêmica, né? Eu contei essa polêmica dos animais, da impetração de habeas corpus em favor de animais, mas tem uma outra polêmica também. Muito excepcionalmente, tem sido aceito casos de impetração de habeas corpus por ilegalidade, ou seja, ainda que seja um particular que violou a lei, e essa violação à lei repercutiu no direito de ir e vir da pessoa, do indivíduo. Excepcionalmente tem se aceito na hipótese de ilegalidade, não na hipótese de abuso de poder, porque essa daí só quem vai agir com abuso, ou quem pode agir com abuso de poder é agente estatal. Essa do impetração de habeas corpus em caso de ilegalidade praticada por particular tem um exemplo muito interessante. Esse exemplo é o sujeito que sofreu uma internação no hospital privado, tá? E o hospital condiciona a alta médica ali, né, ao pagamento de despesas hospitalares. Não, você não vai sair daqui enquanto não houver o pagamento e tal. Perceba, nesse caso, está havendo aí um crime, né, que é o crime de cárcere privado. Tá certo? Então, se está ocorrendo esse crime, portanto, se está ocorrendo a ilegalidade, tem sido aceita essa impetração de habeas corpus nesse sentido. Bom, na prática, eu aqui vou dar uma opinião pessoal. Se algum de vocês que podem, inclusive hoje, né, a gente viu no primeiro vídeo, se quiserem impetrar habeas corpus, podem impetrar em favor de quem quiserem, não precisam ser advogados, mas eu vou dar aqui um testemunho, um depoimento. Se você estiver diante de uma situação como essa, o caminho mais rápido, talvez até mais célere que o habeas corpus, embora o habeas corpus seja a ação mais célere que em tese nós temos no direito brasileiro, eu pergunto, seria ou não mais fácil ligar para a polícia e falar, está acontecendo essa situação aqui, o diretor do hospital está praticando esse ato aqui, é um caso de prisão em flagrante por cárcere privado e pronto, resolvia, o sujeito sairia em liberdade, né? Então, eu acho assim, trazendo um pouco para a realidade, para a prática, situação como essa talvez fosse mais plausível. Porém, como eu disse, excepcionalmente, casos como esse têm aceito a impetração de habeas corpus, tá certo? Pois bem, outra parte interessante é a parte da competência, tá? Lembra que no vídeo anterior eu falei que a competência é a competência para julgar, ou seja, você tem que saber, você vai impetrar um habeas corpus, você tem que direcionar ele para quem vai ser a autoridade julgadora desse habeas corpus. Então, para definir a autoridade julgadora, depende muito de quem você coloca no polo, de quem você nomina como autoridade coatora, tá certo? Exemplo, se você colocar como coator no teu habeas corpus o delegado de polícia, você tem que pensar que sempre quem vai julgar é a autoridade hierarquicamente superior.
Então, se você está dizendo, se você está informando no seu habeas corpus que o responsável pela ilegalidade, tá certo, foi o delegado de polícia, dá um exemplo aqui do que seria uma ilegalidade, exemplo praticado, que poderia em tese ser praticada pelo delegado de polícia. Crimes puníveis com detenção, com pena inferior a 4 anos, o delegado pode conceder, tá, fiança. E aí ele não concede a fiança, por exemplo, tá? Poderia daí surgir uma impetração de habeas corpus. Então, quem julgaria esse habeas corpus? O juiz de direito, tá certo? Todavia, pode acontecer o seguinte, que quem pratica a coação ilegal seja um promotor de justiça, tá? Então, muita gente, se você vai imaginar na prática, se eu colocar o promotor de justiça, quem vai julgar vai ser o juiz de direito, tá errado? Não vai ser, porque o juiz de direito e o promotor de primeiro grau, eles estão no mesmo grau de jurisdição, tá? É tanto que se o promotor comete, por exemplo, um crime contra a vida, ele não vai ser julgado pelo juiz de direito, ele vai ser julgado pela instância superior, né? Ele vai ser julgado pelo tribunal. Então, o raciocínio vai ser o mesmo. Se você vai nominar no polo passivo o promotor, quem vai fazer o julgamento desse habeas corpus vai ser o tribunal. Você colocou lá que o ato ilegal foi praticado por um promotor de justiça, tá? Então, você vai direcionar o teu habeas corpus para o tribunal de justiça onde esse promotor atua. Se você colocar no polo passivo o juiz de direito, quem vai julgar vai ser o tribunal. Então, eu vou até contar para vocês, acho que na próxima aula, eu vou até ver se eu mando no grupo de vocês a decisão de um habeas corpus que eu atuei como advogado, que eu impetrei. Eu vou tentar mostrar a decisão lá, assim, dos argumentos que eu utilizei, que a decisão foi bem na linha do que eu argumentei, foi um caso muito interessante, eu vou contar para vocês, sim, contar o caso na próxima aula, tá? Que vai ser a aula que a gente vai finalizar o habeas corpus, tá? Então, nesse caso, eu coloquei que quem praticou a coação ilegal foi o juiz de direito. Então, eu preenchi a petição todinha, eu fui o impetrante, né? Impetrei como advogado em favor do paciente fulano de tal, e coloquei lá, contra ato praticado pelo juiz de direito fulano de tal. Então, o juiz ali, ele fica como coator, tá? E quem julgou foi o tribunal. E o tribunal, felizmente, nesse caso, concedeu o alvará de soltura, né, para o rapaz, para que ele respondesse o processo em liberdade. Depois eu vou contar o caso e vou tentar, eu só preciso procurar, porque como eu não estou em casa, eu não tenho acesso aqui a essa decisão, tá? Então, senão eu já mandaria até no grupo de vocês em PDF. E aí eu vou procurar nos meus arquivos essa decisão e vou encaminhar para vocês, até para a gente debatê-la, tá? Eu vou até tentar enviá-la antes da próxima aula, para a gente debatê-la. Tá? Então, vocês vão ver lá que fui eu que impetrei e tal, tudo certinho, eu fui o advogado, no caso, tal. Então, vamos lá. Uma pegadinha. Se a coação ilegal for praticada pelo procurador da República, sempre que eu faço essa pegadinha, se a gente tivesse em aula presencial, eu ia escolher algum de vocês para perguntar isso aí. E se o procurador da República comete uma coação ilegal? Há uma tentação muito grande em quase todo mundo responder de sopetão, que é o STF, porque há uma grande confusão no cargo de procurador da República. Pessoal, uma coisa é o Procurador-Geral da República, tá certo? Que é a autoridade máxima do Ministério Público da União. Ele, Procurador-Geral, que no caso, aí é o Aras, né? Atualmente é o Aras. Mas o Procurador da República, ele é meramente o quê? O promotor de justiça federal de primeiro grau. Então, se você disser na sua petição que quem praticou a coação ilegal foi um procurador da República, quem é que vai julgar? O Tribunal Regional Federal, da respectiva região que atua esse promotor, né? Procurador da República. Lembra, a Justiça Federal está dividida em 5 regiões, foi criada uma sexta agora, tá? Essa sexta está em vias de ser implantada, que vai ser a 6ª região só para o estado de Minas Gerais. Mas tem 5 regiões, 5 tribunais regionais federais. Eu já falei isso para vocês também lá no 3º período, na disciplina de entes federativos e seus poderes. Pois bem,
Outro caso que é interessante, se você disser que quem praticou a coação ilegal foi um juiz do juizado especial criminal, quem vai julgar o habeas corpus é a turma recursal dos juizados criminais, tá certo? Então, muita gente pensa que é o TJ por analogia ao caso que eu acabei de dizer, né? Se o juiz pratica a coação ilegal, o juiz de direito, quem vai julgar é o tribunal. Mas no caso dos juizados especiais tem essa exceção. Por quê? Porque se eventualmente o juiz de direito praticar a coação ilegal, o juiz do GCRIM, né, do juizado criminal, quem julga é a turma recursal, que é uma turma formada por 3 juízes também de primeiro grau, que formam aquela turma e que é uma turma que funciona como turma julgadora, tá, de recursos oriundos dos juizados especiais cíveis e criminais. Tá? Então, o segredo é sempre esse. Qual é o segredo para você não errar competência de julgamento do habeas corpus? O segredo é o seguinte: sempre pensar na autoridade hierarquicamente superior àquela que praticou o ato ilegal. É sempre assim. Se vocês lembrarem lá do terceiro período, eu fiz todo um organograma para vocês, coloquei no quadro ainda, né? A gente ainda tinha aula presencial, eu escrevi um quadro todinho com aquele organograma e eu disse, gente, ó, isso aqui é importantíssimo até para matéria processual. Eu falava lá no terceiro período, né? E agora que vocês estão no quinto, quem tiver esse organograma, é bom revisitá-lo, tá? Porque eu coloquei lá no organograma, ó, juiz de direito, quem julga os recursos, no caso, é sempre a instância superior, pois dada a peculiaridade das ações constitucionais, quem também vai julgar os atos praticados, tá certo? Será também o órgão judiciário ali de hierarquia superior, tá certo? Então, só tem também outra exceção, né? Claro, que se o ato for praticado por um ministro do STF, tá? Exemplo, uma decisão monocrática que determina, uma decisão monocrática exarada por um ministro isoladamente, nesse caso, quem vai julgar, se for o ministro do STF, vai ser a própria turma, ou, dependendo do caso, se você levar por recurso, ao plenário do STF. Porque, lógico, acima do STF não vai ter uma instância julgadora superior, né? Ou seja, o processo ele terminaria ali, naquele órgão judiciário, porque aí é o nosso órgão judiciário de cúpula, tá certo? Tá, então superemos aí a fase da competência. Agora vamos para a prática. Tá? Tirando dessa parte teórica, vamos lá, vamos dizer que a gente vai impetrar um habeas corpus aqui. Como é que a gente procederia na prática? Vamos aprender também outra peculiaridade do habeas corpus. Gente, quando você vai elaborar a petição, você vai colocar a instância, o órgão, você vai direcionar para o julgador, você vai dizer que o ato foi praticado pelo delegado de polícia, então você vai dirigir o juiz de direito, né? Excelentíssimo senhor juiz de direito, da vara criminal, da comarca tal, tá? Pronto. O passo seguinte é, se você vai impetrar em favor de outra pessoa, você vai colocar lá o seu nome como impetrante e vai fazer a tua qualificação e colocar teu endereço, não esquecer disso. Na sequência, você vai colocar quem é o paciente na hora que você estiver redigindo a sua petição. Você vai colocar o paciente. E aí você vai fazer a classificação desse paciente. Né? Desculpa, classificação, olha, qualificação, nada a ver. Então você vai colocar a qualificação desse paciente, vai dizer quem é, fulano de tal, e a parte principal do paciente. Você vai dizer onde ele está preso, detido. Você vai informar para o juiz aonde que ele está, onde que ele foi preso, onde que ele foi detido. Esse é o paciente. Aí na sequência, você vai fazer o quê? Na sequência, você vai apontar quem foi o coator, quem praticou a ilegalidade. Tá certo? Você tem que apontar quem foi. Foi o delegado de polícia, foi o juiz de direito. Lembra, né? Tirando aquela exceção que eu falei do ato de particular, quase sempre um habeas corpus é impetrado contra agente público. Muita gente até pode se impressionar, professor, o habeas corpus é praticado contra agente público. Gente, lembra do início do primeiro vídeo, sempre o coator é uma autoridade coatora, alguém com poder de decisão e titular de uma esfera de competência. Então isso vai ser um agente de Estado, tá?
Alguém pode parecer assim, uma coisa assim absurda, eu estou impetrando um habeas corpus contra um ato do juiz de direito e tal. Não significa. Ali é uma questão de você estar combatendo um ato que você entende como ilegal e que ele praticou. Tá? Digamos, uma prisão que foi ilegal e não foi relaxada, cabe habeas corpus, tá certo? Então, o juiz não relaxou a prisão ilegal, então cabe habeas corpus. Vai funcionar nesse padrão, nessa linha, ok? Tá. Aí vamos lá. Você colocou na petição o impetrante, colocou o paciente e você nomina a autoridade coatora, tá? Que é no caso do habeas corpus, peculiarmente, é o chamado de coator. Aí o passo seguinte é você fazer o quê? Narrativa dos fatos. Você vai dizer como foi que se deu, o ato ilegal, quem ensejou prisão, e por que é ilegal, etc e tal. Faz a fundamentação jurídica, a fundamentação jurídica em habeas corpus, às vezes, ela é muito básica se tratar de crime comum, né? Talvez a fundamentação jurídica ganhe uma complexidade maior quando envolve, exemplo, um crime de ordem tributária, que você tem que partir para outras legislações, ou envolvendo tráfico de entorpecentes, aí você vai colocar tanto a referência do habeas corpus, como vai colocar também da legislação extravagante, né? Mas basicamente a fundamentação jurídica é simples. E você vai fazer o pedido, e que esse pedido é muito óbvio. Qual é o pedido que você vai fazer no habeas corpus? Aqui se restabeleça o direito de ir e vir do indivíduo. Que, se ele eventualmente praticou um crime, tudo bem, ele vai responder o processo em liberdade. A ideia do habeas corpus é essa, não significa isentá-lo, tá certo, da prática delituosa, salvo no caso quando quem ensejou o habeas corpus é tão flagrante que aí poderá o julgador determinar o trancamento do inquérito policial, o trancamento da ação penal, porque aí tudo bem. Nesse caso de trancamento, já está havendo um reconhecimento que se trata de uma situação abusiva e que não há justa causa para ensejar a ação penal, né? Quando a gente fala justa causa, é muito comum essa expressão no habeas corpus. Não há justa causa para o desenrolar de uma ação penal. Quando não há justa causa, é porque você não tem, na linguagem técnica, um lastro probatório mínimo que enseja a persecução penal, tá? E daí o passo seria o trancamento da ação penal, caso já tenha ocorrido a denúncia, ou o trancamento do inquérito policial se ainda estiver naquela fase de investigação, tá? Então, meus queridos, fizemos o pedido, tudo bem. Termina aí? Não termina aí. Não termina aí. No habeas corpus, você vai ter que juntar toda a prova que você conseguir reunir. Toda a prova. Você tem que fazer aquilo que é uma coisa bem específica das ações constitucionais. Em remédios constitucionais, nós temos que fazer prova pré-constituída. O que é prova pré-constituída? É tudo aquilo que você está alegando no corpo da sua petição, você consegue provar documentalmente. Está tudo ali provado. Você consegue anexar, acostar todos os documentos suficientes para provar que aquele ato é ilegal. Tá? Se você só elaborar a petição, tá certo? Sem essa juntada de documentos, muito provavelmente o teu habeas corpus não terá êxito. Tá? Eu digo muito provavelmente, não dou certeza, porque cada caso é um caso. Tá? Mas habeas corpus, como acontece com habeas data, como acontece com mandado de segurança, você tem que fazer prova pré-constituída. E o que é mesmo prova pré-constituída? Aquilo que você alega, você consegue documentalmente comprovar. Tá certo? Você consegue efetivamente provar aquele ato ilegal, aquele ato abusivo. Tá? A prova pré-constituída é essa. Professor, por que essa prova pré-constituída ela é exigida? Por quê? Gente, como eu falei na semana passada, não há designação de audiência de instrução e julgamento em sede de habeas corpus. Não há. Se não é designada uma audiência de instrução e julgamento,
você não vai ter um meio ali de fazer a produção de prova. Como é que você vai produzir prova se não tem audiência designada? Então, teu único caminho na produção de prova é no momento da impetração. Quando você impetra, você procura dar uma certeza para o julgador, porque como é um remédio, né, você toma remédio porque você quer ficar livre da doença. Então, como se trata de um remédio constitucional, você já tem que carrear a tua petição com todas as provas que você tem disponíveis, que você vai dar uma certeza e uma segurança para o julgador, tá certo? Tá, pronto. Você fez a tua petição, você fez a prova pré-constituída e agora você vai para o próximo passo. Você vai protocolizá-la em juízo, tá certo? Para que ela seja analisada pelo julgador correspondente. Quando o julgador se depara com a tua petição, se ele conseguir assim se convencer de tal maneira que está tudo efetivamente provado, gente, ele já manda imediatamente soltar o indivíduo, tá certo? Ele já expede o alvará de soltura e manda imediatamente soltar a pessoa. No caso, o paciente. Assim, não é tão comum isso acontecer assim, tá? Você tem que dar uma certeza muito grande para o julgador, para que ele se convença ali, tá? Da plausibilidade do direito invocado, para que ele determine a soltura, tá certo? Tá. Conseguimos isso. E aí o julgador já expede o alvará de soltura. Mas se ele não assim se convencer, e se ele de repente quiser ouvir o coator, porque você está dizendo que o coator fez isso, e aí o coator não está dizendo nada, né? Então, normalmente, na maioria dos casos, o órgão julgador notifica o coator para que ele apresente informações e estabelece um prazo, tá? Notifique-se, normalmente é um despacho judicial é dessa forma. Notifique-se o coator para que no prazo, sei lá, de 10 dias, ele apresente informações pertinentes ao caso, tá? Então, depende do despacho, mas normalmente é assim. E aí o coator é notificado. Se você colocou o delegado, lá o delegado vai apresentar informações por que ele praticou aquele ato, tá certo? Gente, cuidado. Que apareceu aqui um novo ato processual que talvez vocês até aqui não estejam familiarizados. No processo tradicional, no processo civil tradicional, vocês conhecem a citação e vocês conhecem a intimação. A citação é quando você dá ciência a alguém para que ela produza uma defesa, e a intimação é uma comunicação de um ato processual, tá? Mas aqui neste caso, a figura que a gente vai ter que vai ser a notificação. A notificação ela é uma ordem de uma autoridade, tá? E ela vai ter consequências jurídicas distintas da citação. Notificação é diferente da citação. E, inclusive, a consequência, tá? Da inação, né? De você não responder é diferente. Porque na citação, se você é citado e não responde, tá? Isso implica em revelia, tá? Implica em revelia. Ou seja, tudo que a outra parte alegou, presume-se verdadeiros os fatos alegados pela parte adversa. Pronto. Agora, na notificação, você é notificado para prestar informações. Portanto, você recebe uma ordem para prestar informações. E aí a consequência vai ser a seguinte: se você é notificado e queda-se inerte, não responde à notificação, a consequência, gente, é inclusive a prática de crime de desobediência, por incrível que pareça, tá? Se você é notificado, instado a apresentar informações por uma ordem de autoridade e fica inerte, a consequência disso vai ser o crime de desobediência, tá certo? Então, essa é a consequência que você tem. Então, percebam aí essa diferença, tá? Uma das coisas que você faz em processo de habeas corpus é de imediatamente pedir a liminar, porque a liminar ela é uma medida urgente, tá? A concessão de uma medida liminar ela se faz com certa urgência. Pois bem, se você pede liminarmente, você tem que demonstrar juridicamente que cabe
uma liminar. O caso comporta uma liminar. Não é qualquer processo que você vai poder sair pedindo liminar, porque na liminar você precisa demonstrar dois requisitos processuais. Um é o fumus boniuris, que é chamado de fumaça do bom direito. Eu, particularmente, gosto de chamar de aparência do bom direito, ou sinal do bom direito, mas a maioria do povo utiliza mesmo fumaça, na literalidade. Fumaça do bom direito. O que é essa fumaça do bom direito? Fumaça do bom direito é a plausibilidade do direito invocado, a verossimilhança das alegações, tá certo? Ou seja, você conseguiu demonstrar documentalmente que aquilo que você alega tem procedência, tá? É possível